Oi meninas! Hoje nós vamos começar aí a semana da mulher na empresa familiar, né? Como eu já disse, é uma das minhas situações, então assim, eu sei muito bem do que eu tô falando. Bom, o que nós vamos falar sobre a mulher na empresa familiar? Que é um tema que só diz respeito a nós mesmas. Postura e posicionamento, né? Entendimento, postura, posicionamento. O entendimento, né? O seu entendimento do seu lugar na empresa. Por que o seu entendimento? Porque a partir do momento que você não sabe qual é o seu lugar na empresa, você começa a fazer tudo de qualquer jeito. Aliás, você começa a fazer tudo e de qualquer jeito. Porque ninguém consegue fazer tudo com perfeição. E aí, dentro da empresa familiar, nós temos a parte afetiva. Não são só negócios. Independente se é com o seu companheiro, com a sua companheira, ou se é com a sua família, né, irmãos, pais, enfim. Hoje no Brasil, né, mais de 64% das empresas familiares são constituídas pelo casal. O que isso acontece, né? O que isso acarreta para a mulher? Além de todo o problema profissional, toda essa parte do trabalho, do cansaço, existe um desgaste afetivo. E eu já falei para vocês que isso eu posso falar com propriedade. Aqui não foi fácil, né? Por quê? Na minha situação, o meu esposo é o técnico. Então, dentro da empresa que nós temos juntos, ele tem todo o conhecimento técnico. Eu não manjo nada dessa parte. Nem pretendo, já falei isso, nem pretendo. Mas eu fico com todo o restante. De gestão, e de administrativo, e de financeiro, e das inscrições dos cursos, e divulgação e tudo mais. Certo? O que acontecia? Isso eu tô falando aí de 2 anos atrás. Ele fazia tudo. E eu também fazia tudo menos a parte técnica. Por quê? Porque ele se dedica 100% à empresa. Eu não, porque eu tenho o meu trabalho formal. Também, né? Então, assim, ele abraçava tudo. Só que a empresa ficava dentro da cabeça dele. E eu não conseguia, eu falei para ele, eu não tenho bola de cristal, meu querido, eu preciso que você fale, eu preciso que você me explique quais são as ideias, quais são os objetivos. E nós levamos aí 1 ano batendo cabeça. Até o dia que eu cheguei, eu entendi o meu lugar, eu fui estudar sobre empresa familiar, eu fui estudar sobre financeiro, eu fui estudar sobre organização de tempo, gestão de tempo, que é uma coisa que eu gosto muito de falar, e vocês, aí quem tiver oportunidade de trabalhar comigo, a parte de curso, consultoria, vai entender que eu sou a chata da organização de planejamento, tempo, porque funciona muito, né? Funciona mesmo, eu não ia falar para vocês se não desse certo. E aí o que acontece? Eu precisei me entender, eu precisei aprender algumas coisas, e aí eu tive que chegar para ele e falar assim: olha, ou você abre mão dessas coisas e deixa que eu toco, ou eu tô fora. Por quê? Não dá certo muita gente mexendo na mesma coisa. Eu tenho um grande poder de gestão, eu sei fazer isso. Eu, enquanto profissional da educação, eu cheguei a ter uma equipe com mais de 42 professores. Eu tinha 1.200 alunos por dia. Se você não souber gerir isso, não dá certo. Ao todo, eu enquanto gestora, eu já tive mais de 6.000 alunos. Enquanto profissionais, eu já tive mais de 300 pessoas sobre a minha responsabilidade. Então, assim, eu sei do que eu estou falando de gestão. Seja gestão de organização, administrativa, gestão de pessoas, eu sei o que eu estou dizendo.
Então eu preciso que você abra mão disso, não abrir mão de não saber o que está acontecendo, mas de fazer. Você precisa abrir mão de fazer para que eu faça, porque se os dois fizerem não sai nada. Mas primeiro eu tive que entender, ter entendimento do meu lugar na empresa e assumir essa postura. Não basta entender e assumir a postura, você tem que dar resultado. Você tem que provar por A mais B que você está certa. Sabe o que aconteceu? Os cursos, os treinamentos, ficou tudo muito mais tranquilo. Por quê? Qual que é a preocupação dele? Ele tem que dar o treinamento, ele tem que montar o material, ele viaja. Então, assim, às vezes tem cursos fora do estado de São Paulo. Então, ele se preocupa com isso. E eu me preocupo com o quê? Com o local, o coffee break, passagem, hospedagem, a inscrição, o cara que pagou, o cara que não pagou, o cara que não foi. É isso que eu me preocupo com toda a parte de organização, essa parte de gestão. E ele se preocupa com o treinamento em si, com a certificação, com tudo isso. Sabe o que aconteceu? A quantidade de treinamentos ele aumentou em número significativo. Por quê? Porque aquele desgaste que ele tinha de fazer tudo, então vamos pensar que ele fazia um treinamento por mês, porque ele é extremamente desgastante. E porque você tem que captar os alunos, você tem que fazer, conversar com esses alunos, fazer inscrição, tal. Tem um atendimento, ao mesmo tempo ele tinha que preparar tudo, ele tinha que viajar, ele tinha que pensar no certificado. Então, assim, quando ele chegava realmente para dar o treinamento, ele já estava exausto. E hoje, depende da nossa agenda, fora do estado de São Paulo, nós chegamos a fazer até 2 treinamentos, isso de final de semana, né? Até 2 treinamentos fora do estado de São Paulo. Eu organizo tudo e ele vai. Em algumas situações, dependendo do curso, eu vou também, quando tem essa parte de gestão para as empresas, tal, gestão de equipe, né, essa parte também da empresa familiar, então eu também atuo. Fora as nossas mentorias e consultorias online, que eu também participo. Nós temos um grupo, isso dentro da parte de ar-condicionado, nós temos grupos de consultoria que nós fechamos aí a cada 3 meses, e eu entro com toda essa parte de organização, avaliação, planejamento, enfim. Mas isso só deu certo quando eu comecei a entender o meu papel e eu joguei na mesa e falei, olha, ou é assim, ou é assim. Foi fácil para ele? Não, porque homens são centralizadores. Então, você, enquanto mulher que está numa empresa familiar, você precisa assumir o seu lugar e fazer isso muito bem feito e se capacitar. Por que eu sempre bato na tecla da mulher como gestora? Já falamos disso semana passada. A nossa visão é completamente diferente. Você enxerga a pessoa como um todo. Automaticamente você vai enxergar o cliente com outro olhar. Então você vai entender que a excelência no atendimento é primordial para fidelizar aquele cliente. Não é paparicar, é dar um atendimento de qualidade. É fazer o seu melhor para que ele permaneça com você, para que ele te procure. Se você fizer um serviço meia boca, a pessoa não vai te procurar mais, ainda vai te queimar. Além disso, a mulher ela tem um faro para novos negócios completamente diferente do homem. Por quê? Não que o homem é ruim para isso, não é isso. Mas o homem tem a visão técnica, o homem tem uma visão administrativa da coisa. Então ele sabe o que ele precisa fazer, quanto ele vai cobrar, quanto ele vai ganhar, o que ele vai precisar. A mulher enxerga fora disso. Se vocês complementam essas duas visões, se essas duas visões são unidas, não tem como dar errado. Não tem. Porque você está aliando a praticidade, que geralmente é o homem que traz, que nós mulheres temos um pouco mais de dificuldade, a gente precisa assumir também, né? É tudo muito preto no branco para eles, para nós é mais colorido.
Isso faz parte de nós, por isso que nós começamos lá na primeira semana falando da mulher. A hora que eu entendo isso, eu tenho um start fantástico. E aí eu começo a utilizar a minha potencialidade, não meu defeito, porque às vezes nem é defeito, mas não meu ponto negativo, de às vezes achar que todo mundo é bom, e hoje eu tô numa TPM lascada, aí eu não quero saber de ninguém, eu só quero chorar, o mundo é horrível, tal. Quando eu começo a me respeitar enquanto mulher, a me entender enquanto mulher, o meu negócio prospera. Porque eu sei a hora que eu posso falar, que eu posso intervir, eu sei a hora que eu tenho consciência de olhar para um fornecedor e falar, olha, não, eu não vou pagar isso, eu preciso negociar. Você não consegue negociar comigo? Sem problema. Mas eu vou tentar negociar então com outra pessoa. Eu vou atender um cliente, eu falo, olha, eu não tenho mais como negociar com você. Esse aqui é o meu valor. Esse aqui é o valor da minha expertise, do meu conhecimento. Postura. Dependendo do dia, você sente e chora, gente. Acontece. Então, quando você une, né, essa praticidade, essa facilidade que o homem tem dessas coisas mais administrativas e financeiras, e você alia ao olhar mais sensível, mais humano da mulher, não tem como dar errado. Só que vocês precisam conversar sobre isso. Você precisa entender o que você vai fazer, você precisa propor as suas ideias e você tem que falar, vai dar certo. Se você tem uma empresa que tenha, por exemplo, 3 funcionários, inclusive seus filhos, porque isso é muito comum, na hora do trabalho eles são funcionários, eles não são seus filhos. Claro que eles são seus filhos, mas assim, a sua postura tem que mudar. A mesma coisa é com as pessoas da sua família que você trabalha. Você é profissional. E eu deixei muito claro, eu sou muito chata com organização, já falei pra vocês. Com tempo, eu tenho meu tempo todo pensado. É 100% fiel? Não. Dá pra seguir sempre? Não. Me frustro por isso? Não. Mas eu consigo enxergar a minha semana inteira. Então, final de semana, eu já programo a minha semana, porque dentro da minha cabeça eu sei o que vai acontecer, eu sei onde é que pode dar problema. Então eu não vou colocar, por exemplo, 5 coisas muito importantes no mesmo dia, porque se uma furar eu não consigo fazer mais nenhuma. Então eu vou organizando meu tempo, potencializando tudo isso. Isso também eu passo para vocês nas mentorias, nas consultorias e nos cursos. Como fazer isso. Mas assim, enquanto empresa familiar, você, mulher, aposte no administrativo, no financeiro e na gestão de pessoas e atendimento ao cliente. Ah, tem mais pessoas que trabalham com você? Então tá, qual é a sua potencialidade nisso tudo? É gestão de pessoas? Então você vai trabalhar com a equipe. É você que vai dar as atribuições, é você que vai cobrar, é você que vai ser o exemplo. Ah, não, eu sou muito boa com vendas, então bora pra cima. Não, eu sou muito boa na parte burocrática. Não, eu sou muito boa em persuadir pessoas. Eu consigo atrair aquela pessoa e conduzir, deixar ela minha cliente fiel. Bora. A melhor pessoa numa empresa familiar para capacitar funcionários é a mulher. Porque, como eu disse, ela enxerga o todo. Então você, mulher, que está em uma empresa familiar, independente do tamanho dela, primeira parte para evitar todos os seus estresses é entender a sua postura, definir a sua postura e entender o seu lugar na empresa, o que você vai fazer. Defina. Aqui está tudo muito bem definido. Muito bem definido. Levamos tempo? Sim. Batemos cabeça? Muito. Se não tivesse dado certo, eu não estaria aqui falando para vocês. Isso vocês podem ter certeza. Não tem nem porquê eu falar uma coisa para vocês que não funciona. Né? Mais uma aí no mundo de blá blá blá. E blá 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 que não funciona. Vocês sabem que eu sou direta, reta, objetiva e porreta. Certo? Então, lição dessa semana. Começamos aí a segunda, né? Mulheres nas empresas familiares. Entenda o seu lugar, assuma, tenha a sua postura, né? Entenda a postura, entenda seu lugar na empresa e se coloque. Se coloque, porque senão não vai para frente. E não é se colocar de uma forma agressiva, não, é de uma forma sincera. Aqui eu fiz isso. Eu falei, olha,
eu quero fazer isso, 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 você está fazendo isso, 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 você não está colaborando dessa forma. O que é que você pensa? Tá, eu preciso que você fale, eu não sou adivinha para saber o que você tem dentro dessa cabeça para a empresa. Então você precisa começar a compartilhar. Isso foi um movimento dele, e aí ele precisou também se entender em relação a isso, né? Ok, tá tudo certo? Tá. O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Tá. Tudo a gente conversa, tudo a gente discute, mas quem resolve sou eu. O que nós fizemos? Aí já fica um bônus, tá? Nós temos uma reunião todos os dias. Então, eu gosto de acordar cedo. Então, eu acordo cedo. Isso já é uma aula, tá? Isso é uma aula. Eu acordo cedo, eu tenho 1 hora para mim. Claro, dentro da minha constituição familiar, eu consigo fazer isso. Né? Então, porque eu não tenho filhos, somos só nós dois, tal. Eu consigo fazer isso. Então, eu acordo, aí eu vou estudar, ou eu vou ler, ou eu vou fazer as minhas coisas do meu trabalho formal. Então, eu tenho 1 hora por dia pela manhã, porque geralmente eu acordo antes dele. E aí eu faço isso, tomo meu café e tal. Cada dia eu faço uma coisa. Tem dia que eu estudo, tem dia que eu faço as coisas do trabalho, cada dia é uma coisa. A maioria é estudo, né? E aí depois nós sentamos para fazer uma reunião, para saber tudo o que está acontecendo, o que a gente precisa fazer no dia, o que está pendente, precisa ligar para não sei quem, anota tudo. E aí depois eu tenho antes de ir para a escola, eu tenho mais 1 hora para fazer tudo o que nós decidimos na reunião, que precisa ser feito naquele dia. E aí eu vou para o meu trabalho, eu vou para a escola, e aí ele fica com as coisas da empresa que ele precisa dar continuidade durante o dia. Ponto. Outro bônus, tá? Que nós vamos falar disso na semana, mas outro bônus aqui nesse vídeo. Se você está numa empresa familiar com o seu companheiro, com a sua companheira, você precisa lembrar que, além da empresa, vocês são um casal. Então, você também precisa limitar ou definir os seus momentos de casal e os seus momentos de sócios. Porque depois eu conto isso com mais detalhes, mas assim, isso também impacta muito negativamente, tanto no relacionamento quanto na empresa. Então, assim, é hora de conversar sobre trabalho, é hora de conversar sobre trabalho. Porque senão chega uma hora que ou você só fala da vida pessoal no trabalho, ou você só fala do trabalho na vida pessoal. Então já vai pensando aí essa semana, para você ter um momento aí essa semana que é um escape de vocês. Seja o que for. Tomar uma cerveja, um vinho, tomar um suco, sentar, conversar, assistir um filme, enfim. Dar uma volta para quem conseguir. Vocês precisam fazer isso. Comecem a pensar nisso também, certo? Bom, então essa semana aí é a nossa última semana desses conteúdos específicos, né? Mas claro, tem muita coisa aí para vir pela frente, né? E espero que vocês estejam aproveitando aí essas dicas e tudo mais que eu trago para vocês. Como sempre, comenta, compartilha, manda mensagem, dúvida, tem o WhatsApp aí para quem quiser, olha aí na bio, né? Pode chamar no WhatsApp também, se precisar de alguma ajuda, se tiver interesse em algum serviço, estamos aqui, certo? Minhas queridas mulheres empreendedoras. Até mais!